dia, graça e paz. Pode se assentar no seu lugar. É privilégio poder estar nessa manhã meditando na palavra do Senhor, coisa que a gente faz diariamente, mas sempre tem um quê a mais quando a gente tem que ministrar para outras pessoas. E a gente sente esse peso, essa responsabilidade, mas Deus nos chamou para isso e a gente tem que estar aí aberto a fazê-lo. Eu quero meditar diferente do que o pastor Ronaldo vem trazendo sobre Filipenses. Eu quero meditar com vocês no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 3. O versículo 1, do 1 ao 3. Eu tenho o hábito de sempre pegar um livro da Bíblia e ficar estudando ele por muitos tempos para que eu possa aprender cada vez mais com ele. E aí eu estou fazendo isso há pouco tempos atrás, estava fazendo isso com Hebreus. E Hebreus é um livro fascinante. Mas vamos aqui ler o texto, e aí eu vou contando os contextos do texto para que a gente possa se situar melhor. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 3. Diz assim: Por muito tempo, Deus falou de várias vezes e de diversas vezes e formas. Deixa eu ver aqui. Por muito tempo Deus falou de várias vezes e de diversas maneiras, nossos antepassados, por meio de profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se ao lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Amém. Feche teus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra que cura. Obrigado pela tua palavra que purifica. Obrigado pela tua palavra que transforma. Pois faça assim nessa manhã, Espírito Santo. Faça com que as nossas vidas sejam totalmente transformadas pelo poder da tua palavra nessa manhã. Nós não podemos sair daqui do jeito que entramos. Que possamos sair daqui, Senhor, totalmente diferentes, transformados e renovados pelo poder da tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Hebreus é um livro que muitos estudiosos não sabem quem escreveu. Alguns falam que é o apóstolo Paulo, outros falam que é o outro apóstolo, mas na verdade ninguém sabe quem escreveu. Mas ele é direcionado para novos cristãos que eram judeus, que acabaram de se converter, estão tendo essa vida diária em Cristo, só que eles estavam passando por uma perseguição. Se você quer saber disso, é só você ir em Hebreus capítulo 10, os finais do versículo, se eu não me engano 30, vai falar exatamente dessa perseguição que eles estavam passando. E por fato de eles estar passando essa perseguição, o que estava acontecendo com eles? Eles começaram a deixar de olhar para a pessoa bendita de Jesus Cristo, e isso parece uma coisa tão assim, tão leve, né? Só o fato deles parar de olhar para a pessoa bendita de Jesus Cristo tem alguma coisa importante? É muito importante. E se você quer entender melhor isso, indico um livro para você do Timothy Keller, faleceu recentemente, Falsos Deuses. Fantástico livro. Ele vai tratar exatamente como a gente troca Jesus Cristo
E aí a gente pensa assim, não, eu não troco Jesus Cristo. Sim, se você valoriza lá, o livro vai dizer isso. Se você valoriza mais o dinheiro, você está trocando Cristo pelo dinheiro. Se você valoriza o seu carro, você está trocando Cristo pelo seu carro, e aí vai. Os hebreus estavam passando essa perseguição, e aí eles estavam colocando Cristo de escanteio. E o que é que eles estavam colocando no lugar de Cristo? Os velhos rudimentos, a lei, a Torá, algumas coisas que já ficaram lá no passado. Você nunca parou para perguntar por que é que em Hebreus vai falar de anjos, vai falar de Moisés, vai falar de sumo sacerdote? Por que ele fica fazendo esse negócio de ir lá no Antigo Testamento e voltando para o Novo Testamento, mostrando Cristo como exemplo? Então é exatamente isso que eu quero trabalhar com vocês. Então eu vou dividir em tópico aqui para a gente se situar. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, nesse primeiro momento, eu quero mostrar o que o autor estava trabalhando com eles. E depois eu quero mostrar o que ele queria gerar no coração deles. Então primeiro o que ele queria trabalhar com esse texto, ele começa Hebreus com esse texto. Primeiro, Jesus, ele quer mostrar que Jesus é superior a todas as formas de revelações do Antigo Testamento. Irmão, se você é uma pessoa que lê a Bíblia no Antigo Testamento e ainda não consegue saltar para o Novo Testamento, você tem um problema muito sério. Se você lê a Bíblia no Antigo Testamento e você não consegue ir para o Evangelho da Graça, você tem um problema muito sério. Porque é exatamente isso que Hebreus está mostrando. E no capítulo 10 ele vai dizer, aquela antiga aliança foi cumprida em Jesus Cristo e agora é uma nova aliança. E essa nova aliança está baseada agora na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então todas as formas que Deus fez no Antigo Testamento, todas as formas que Deus se revelou no Antigo Testamento, Cristo é o que nós lemos. E esse texto tem nessa versão aqui, a NVT, tem uma versão fantástica, que fala assim, ó, que Cristo é a expressão exata, nem mais nem menos. Cristo é o que nós precisamos saber de Deus, ponto final. Vai haver outra revelação? Não. Deus vai falar novamente? Não. Cristo é exatamente a expressão exata, foi o que nós lemos, de Deus. Então Cristo é superior a todas as outras formas de revelação. Aí faz sentido que o autor aos Hebreus começa a fazer. Ele pega o capítulo 1, ele começa o capítulo 1 assim. No 2, no 3, nos outros capítulos ele vai mostrar, Cristo é superior aos anjos. Por que o autor aos Hebreus está falando dos anjos? Porque quem é que mandou a lei para Moisés? De quem é que o povo recebeu a lei, a não ser de anjos? Os anjos eram muito importantes no Antigo Testamento porque eles eram e são mensageiros diretos de Deus para o ser humano. E eles, tanto que é que até hoje, eu lembro de um pastor que foi para Israel, e os judeus até hoje, eles têm esse hábito, ele recebe uma pessoa na casa dele, e ele entende que ele recebe essa pessoa bem, não só por educação ou por cortesia, mas ele recebe essa pessoa bem porque na cabeça deles, eles entendem que pode estar recebendo um anjo. Olha a importância que tem um anjo. Eu sei muito bem que eu vim de uma igreja pentecostal, e eu sei a importância que tinha um anjo na igreja pentecostal. Tanto que se falava assim, o anjo está aqui, todo mundo, eita, glória a Deus. Olha o anjo está passando aí. Não é isso? Só que Hebreus está dizendo assim, legal, o anjo teve a sua finalidade, teve a sua importância, sim, mas e agora? Quem é mais importante que esse anjo? Jesus. A lei foi dada por Deus, ela é importante? Sim, mas quem é maior e superior que a lei? Jesus. Então hoje a minha chave hermenêutica, a minha forma interpretativa da Bíblia, passa por Jesus. Toda ela. Não só o Novo Testamento, toda ela. Se eu estou lendo a Bíblia para procurar Jesus e para achar Jesus, legal. Se eu estou lendo a Bíblia para achar doutrinas e para achar como condenar o meu irmão, toma cuidado.
Porque eu tenho que ler a Bíblia para achar e identificar Jesus, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, em toda ela. Porque aí sim ela faz sentido de ser palavra de Deus. Então Jesus é exatamente superior a toda forma de revelação. Quando eu estava lá no seminário, eu lembro que um dos professores falou assim: olha, nós batistas acreditamos na revelação progressiva. Aí você pode se perguntar assim: pastor, por que então Jesus, por que Deus não revelou Jesus já lá no Antigo Testamento? Tipo, Adão e Eva pecou, e aí Deus já mandava Jesus ali mesmo, já lá, pum. Porque o homem não ia entender. Então Deus vem de uma forma gradativa, revelando e pontuando Jesus, para que no Novo Testamento, imagine, só para você ter uma ideia, quando Jesus vem, o que estava acontecendo com o povo judeu? Eles tinham saído do Império Babilônico, recente, quase que recente, mas o Império Babilônico trouxe muito males para eles. E é no Império Babilônico que nascem os fariseus. E os fariseus, eles nascem exatamente na ideia assim: nós erramos porque nós não olhamos para a Bíblia como ela, olhamos para a Torá como ela deveria ser, como deveria ser olhado. Então é o seguinte, vamos refazer esse negócio aí. O sábado, vamos colocar mais coisa no sábado. Se você cuspir no chão, é pecado. E aí eles foram colocando mais coisas. E quando Jesus vem, eles estavam em um padrão de santidade moral, que nem Jesus cabia nesse padrão de santidade moral deles. Por isso, como é que eles reconheciam Jesus? Beberrão, não era isso? Isso aí é um fanfarrão, rapaz. O de Nazaré, esse é um fanfarrão. Esse aí fica bebendo. Ele anda com prostitutas, viu? Ele anda com cobradores de impostos. Esse não é digno de confiança. Porque os fariseus já tinham criado um padrão moral, uma religião tão perfeita, que quando Jesus vem, ele não cabe nessa religião perfeita. E aí ele mostra: não, vocês estão no caminho errado. Aí vem um texto clássico que eu gosto muito, quando ele diz, eu estava falando isso ontem para minha filha, quando ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que ele está dizendo exatamente isso. Esse padrão moral e religioso que eles criaram, não é esse caminho que leva até Deus. O caminho que leva até Deus: venham a mim, todos que estão cansados. Do quê? Do fardo religioso causado pelos fariseus, saduceus e os outros mais. Então, toda a forma de revelação que tem no Antigo Testamento aponta para Jesus, e Jesus é superior a ela. Aí eles vão pegar os anjos, vai pegar Moisés. Sabe Moisés quem deu a lei para vocês? Cristo é superior a ele. Sabe o sumo sacerdote que vocês tanto gostam? Que oferecia sacrifício pelo pecado de vocês e pelo pecado deles? Sabe esse sumo sacerdote? Cristo é superior a eles. Então Cristo é exatamente superior a toda forma de revelação. Não há revelação equiparada a Jesus. Não há. E isso aqui é muito importante, que no texto ele vai dizer o seguinte: se você não reconhecer a oportunidade que Deus te dá em Cristo Jesus, você está totalmente complicado. Segundo, Jesus, ele irradia a glória de Deus. A glória de Deus está totalmente revelada em cima de Jesus. A gente não tem isso, que a glória de Deus esteja aqui, né? Ou receba a glória de Deus. Mas a glória de Deus está revelada na pessoa bendita de Jesus. E se você não entender que a glória de Deus está revelada na pessoa bendita de Jesus, você vai ter um sério problema. A glória de Deus, os judeus queriam muito ver a glória de Deus. Lembra quando Salomão vai entregar, quando Salomão recebe o templo, quando ele vai oferecer o templo, e aí a glória de Deus desce naquele lugar, e a gente faz muito isso, né? Não, Deus, que a tua glória deixa aqui. Mas não há glória maior, não há nada maior a não ser a pessoa bendita de Jesus. E sabe uma coisa que é interessante? A glória de Deus vai lá no tanque de Betesda, onde ninguém queria ir,
aonde só tinha mendigos, aonde só tinha pessoas, não mendigos, mas tinha pessoas, para a sociedade da época, tinha pessoas defeituosas. Tinha lá um homem que estava lá 30 anos, que não conseguia levantar da cama, e a glória de Deus não vai para o templo, como no Antigo Testamento. A glória de Deus agora não vai lá no templo e fala, agora eu estou me manifestando. Não, ela vai no tanque de Betesda, aonde ninguém quer ir. E essa glória de Deus vai no tanque de Betesda, e lá encontra um paralítico que está lá há tanto tempo. Ele fala, você quer andar? Eu quero. Mas na hora que eu vou tentar andar, porque tinha a tradição de que só podia ser curado quem pulasse no tanque de Betesda primeiro. E como ele era paralítico, ele não podia andar no tanque, não podia entrar no tanque, porque não tinha quem jogasse ele lá. E aí sempre alguém passava na frente dele, e aí havia a tradição de que o anjo movimentava as águas, e quem pulasse depois desse anjo que movimentasse as águas era curado. E aí Jesus diz, você quer ser curado? Ele falou, mas não tem quem que possa me jogar no tanque de Betesda. Aí Jesus vai e cura esse homem, mostrando para ele que não é o tanque de Betesda, que não é o anjo, que não é as circunstâncias, mas é ele que pode curar. A glória de Deus agora não está mais no templo. A glória de Deus está na pessoa bendita de Jesus, e que está nas trincheiras da sociedade, aonde a gente menos imagina. A glória de Deus agora é que vai falar com a mulher de fluxo de sangue. A glória de Deus agora que vai atender um cego, porque ninguém queria saber, todo mundo estava falando para esse cego, pare de gritar o nome dele, ele não vai olhar para você. Fique aí quieto no seu lugar, você é um cego, você é um mendigo, você não merece estar diante dele. E aí Jesus vai dizer para esse cego, alguém está me chamando, porque esse cego não estava entendendo Jesus como aquele povo estava entendendo. Aí ele diz assim, Jesus, filho de Davi. Essa expressão é uma expressão histórica para dizer assim, Jesus que é da promessa que Deus fez para Davi. Jesus, eu entendi que o Senhor é a promessa que Deus fez para Davi, e que em cima do Senhor tem um monte de promessa que Deus faz para nós, e eu não preciso absolutamente nada, Jesus, eu só preciso do Senhor na minha vida, para que a minha vida seja curada, em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode dar uma salva de palmas, não pode não? Eu só preciso de Jesus. Pastor, e a pulseirinha, e o alho, e o sal grosso? Não! É só de Jesus. Pastor, você não tem nenhuma chave? Eu tenho várias chaves, mas não vai curar você. E eu tenho a chave de um palho, não vai curar você. Você quer? Não, né? Por que Jesus? Ele irradia a glória de Deus, que não está nos templos luxuosos e santuosos, está em Jesus. E esse Jesus está nas trincheiras, aonde a gente não quer ir, aonde a gente não quer estar. É lá onde esse evangelho está. E a gente às vezes tem que fazer um templo, tem que ter templo bonito? Claro que tem. Mas não quer dizer que Deus está ali. Ele irradia a glória de Deus. Em terceiro, Jesus é a maior e única revelação que podemos ter de Deus. Por favor. Você pode ler todos os livros de teologia. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Mas o que revela, o que faz revelar Deus é Jesus. Jesus é a maior e única revelação que podemos ter de Deus. Aí a gente fica assim, eu estou lendo um livro aí que ele vai trazer coisa nova sobre Deus, e eu estou lendo ele, está interessante. Não vai ter coisa nova de Deus. Porque a coisa nova de Deus, por isso que o nome é Evangelho. O que quer dizer Evangelho? Boas novas. Vai ter outra boas novas? Não, já tem a boas novas. Então qual é o problema do crente hoje? O problema do crente é que ele está criando boas novas. E na verdade, crente, assim como Hebreus, você tem que acreditar nas boas novas que Deus já deu para você.
Não, é que Deus ainda há de fazer alguma coisa. Não, Deus já deu as boas novas para você. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Creia que a resposta que você tanto procura, Deus já te deu em nome de Jesus. Por isso que é interessante outro livro, A Cruz de Cristo. John Stott, né? Acho que é John Stott. John Stott. A Cruz de Cristo. Livro fantástico. Ele vai exatamente pontuar isso. Ele vai mostrar como a cruz de Cristo revolucionou a história da humanidade. Então Jesus é a única e maior revelação que nós temos de Deus. Então imagine você, os hebreus, que estavam lá acreditando nesse Jesus e de repente eles começam a passar por perseguição. E agora eles estão saindo desse Jesus e estão voltando de novo para as leis. E aí o autor aos Hebreus está escrevendo para eles dizendo assim, não, por isso que aonde é que está escrito? Por isso que está escrito em Hebreus, está dizendo assim, olhe para o autor e consumador da sua fé. Por isso que em Hebreus está no capítulo 11, ele vai mostrar todas aquelas pessoas que estavam acreditando em Deus, todas aquelas pessoas que são heróis da fé, eles estavam acreditando na promessa de Deus. E eles estavam firmes na promessa de Deus, que Deus haveria de enviar um ungido, e que é Jesus, mas que quando esse ungido chega, como no Evangelho de João, eles não receberam. Todos aqueles que eram seus, todo aquele que era de Deus, não recebeu Jesus como o ungido. Porque o judeu queria um rei, e Jesus veio como pastor. Pastor pastoreia, rei governa. E o que os judeus queriam era um governante poderoso. E Jesus vem como pastor. Você tem que querer esse Jesus pastor na sua vida. Por isso que Jesus não é só o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Quando Ele vira o nosso Salvador, o vínculo é maior. Então vocês entenderam a importância de Hebreus? Hebreus é escrito exatamente para tirar da nossa visão, para tirar exatamente do nosso entendimento e entender que Jesus é a maior revelação de Deus. Jesus irradia a glória de Deus. E Jesus é a maior e única revelação que nós temos de Deus. Ponto final. Creia nisso. Legal. Mas o que é que o autor, e aí para você entender o que eu estou falando aqui, você tem que ler Hebreus todo. Mas o que é que o autor quer gerar no coração daquele povo que estava ouvindo essa mensagem? O que é que o autor está querendo trazer e desenvolver no coração deles? E aqui, 3 coisinhas básicas, rapidinho, para a gente meditar. Primeiro, o autor estava querendo que aquele povo exaltasse a Jesus Cristo. Não, vou repetir, porque vocês estão aqui comigo? Amém? 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 Então vou repetir, e eu acho que vale um glória a Deus, né? O autor queria colocar no coração daquelas pessoas a plena exaltação da pessoa bendita de Jesus Cristo. Dá para melhorar, não dá não? Dá para dar um glória a Deus e uma salva de palmas, né? Mas vamos lá. Calma, espera aí. Vamos lá. O autor queria colocar no coração daquele povo a exaltação única e plena da pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a igreja hoje é cristocêntrica. Cristo é o centro da igreja. Cristo é que movimenta a igreja. Tudo o que faz na igreja é baseado na pessoa bendita de Jesus Cristo. O que o pastor vai fazer hoje à noite, batizar pessoas, é segundo o nome, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? É Cristo, é em cima da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, o autor quer gerar exaltação, por mais que você esteja passando perseguição, por mais que você esteja passando afronta, exalte ao nome de Cristo, porque essa perseguição, essa afronta, pode ser para a glória de Deus também. Eu estou com uma pessoa que está descobrindo que o filho tem, não é TDAH, autismo. Imagine no coração da mãe. Só que a gente tem uma ideia assim, irmãos, isso aqui é interessante. Historicamente, a gente tinha uma ideia assim quanto às doenças. A gente pensa assim, por exemplo, eu estou fazendo Libras, estudando sobre Libras, e aí, como que era tratado surdo antigamente? Matava. Nasceu surdo? É que Deus não...
Isso aí é maldição, mata esse cara. Simplesmente assim. Matava. Aí, no decorrer do tempo, a Grécia vai estudando, falando, não, opa, o surdo é aquele que comunica, o surdo e o mudo é aquele que se comunica com os deuses. Aí para de matar eles. E aí a gente tem essa ideia de todas as pessoas que têm defeitos que a gente fala, né? A gente tem essa ideia assim, é um castigo de Deus. Aí essa pessoa me procurou e disse, e agora? Aí eu falei, entenda que é o seguinte, normalmente a gente pensa assim, eu vou ensinar o meu filho, eu vou educar meu filho, não é? Você sabe qual é o nosso problema? É quando o papel inverte. Quando o filho ensina o pai. E é isso que a gente não quer. Porque uma criança com síndrome de Down ensina muito o pai a amar. Porque uma criança com TDAH ou com qualquer coisa ensina muita gente. E a gente não quer. A gente quer ensinar eles. Mas eles nos ensinam. É interessante, assiste depois o vídeo do Marcos Mion. É Mion? Bion? Sei lá. É esse, né? Ele tem um filho autista. E ele diz, como o meu filho me ensinou e me ensina. Comece a enxergar a vida assim. Deus está abrindo essa porta para você, para te ensinar a amar através. Eu lembro que eu convivi, eu tinha um amigo que tinha uma irmã com síndrome de Down. Que pessoa fantástica. Que pessoa que fazia a gente chorar e sorrir. Que pessoa que demonstrava pureza. Que pessoa sincera. Ela olhava para você assim, hoje você está feio. E você tinha que concordar, sim, obrigado. Então, Deus às vezes, em tudo Ele quer ser exaltado. Só que a gente é tão egoísta, que a gente pensa assim, não saiu do jeito que eu quero, Deus. Tem a sua exaltação aqui? Tem, porque Ele é Deus. Em segundo, o que o autor quer gerar no coração deles? A confiança plena em Jesus Cristo. Olhai para o autor e consumador da sua fé. Irmãos, pare de olhar para terceiros. Pare de olhar para objetos, para coisas insignificantes. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, e confie nele. Deus não vai mandar outra mensagem para você em salvação. Deus já mandou uma mensagem de salvação. Quem é essa mensagem de salvação? Jesus Cristo. E se você não acreditar nessa mensagem de salvação, você compromete toda a estrutura que Deus já fez. Não é a igreja que determina quem vai ser salvo, não é o pastor, é Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, confie. É o mesmo sentimento que a gente tem que ter lá no Antigo Testamento. Confie. Confie, irmãos, que Deus já respondeu o que você precisa. Todas as agrúrias, todos os problemas humanos, todos eles estão resolvidos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ou não? Todos. Você quer ver uma coisa? Qual era o dilema dos séculos de Jesus Cristo? O dilema do século de Jesus Cristo era a morte. Aí a Bíblia diz assim, ele venceu a morte. Qual era o dilema dos tempos de Jesus Cristo? Era que um Deus não podia encarnar em um corpo humano. Ele encarna no corpo humano. Qual era o dilema do tempo de Jesus Cristo? Era que um Deus não pode encarnar no corpo humano e Deus também não pode morrer. E Jesus Cristo encarna num corpo humano, chora e morre. E ressuscita. Aí dá um troço nos gregos, ele vai dizer assim, mas como que Deus morre? Não pergunta para mim também, porque eu não sei. Cristo tem a resposta de tudo que nós precisamos. Terceiro, para nós encerrarmos, que o autor quer gerar no nosso coração e no coração dos hebreus, é de ser um verdadeiro devoto a Deus. É de ser um verdadeiro devoto a Jesus Cristo. Devoto à lei? Não. Devoto às coisas? Não. Devoto a Jesus Cristo. Olha o que é uma pessoa devota. Apego sincero e fervoroso a Deus. Apego sincero e fervoroso a Deus. Você sabe por que eu estou pregando isso? Ontem eu estava na casa da minha cunhada. Minha sobrinha está fazendo psicologia.
E aí começou a gerar um monte de dúvidas na cabeça dela. E eu percebi que as dúvidas que estavam gerando na cabeça dela era pelo fardo religioso que ela carrega. E não pelo fato dela acreditar em Jesus. Era pelo fardo religioso que a igreja às vezes coloca. E ela estava entrando em parafuso. Ela começou a levantar várias questões. Aí eu falei para ela, não, sabe de uma coisa? Agora você vai ter que ir para uma... Você estava em um patamar. Agora você vai ter que ir para um outro patamar. E qual é esse outro patamar? Não valorizar mais suas coisas religiosas. Agora você tem que valorizar a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade está acima de qualquer coisa religiosa. Você quer ver uma coisa? Se você é uma pessoa que só se deixa levar pelos costumes religiosos, você tem você está indo para um caminho que pode te deixar um fariseu. Porque o religioso é aquele que olha assim para a Bíblia e vai dizer assim, você não está de acordo com a Bíblia. A pessoa espiritualizada, ela vai dizer o seguinte, eu sei que eu não estou de acordo com a Bíblia, mas eu sei que tem um Deus gracioso por mim. E eu estou fazendo de tudo para que eu possa andar aqui. Porque senão você se mata. E aí ela estava com esse peso, eu falei, calma. E sabe o que ela falou para mim? Ela falou para mim, eu não consigo ver esse Deus de graça. Porque me passaram um Deus violento. Sabe, Elias, sempre quando eu faço essas coisas, eu consigo ver Deus me julgando, me condenando. Eu não consigo ver esse Deus de amor. Eu não consigo ver esse Deus que você está me falando. Quando eu peco, eu consigo ver a sentença dele em mim. Mas não ele com braços abertos como o filho pródigo, como o pai do filho pródigo. Eu consigo ver ele me jogando no inferno, mas eu não consigo ver ele me levando para o céu. Aí eu disse para ela, você precisa de um pouquinho do Evangelho da Graça. Aí tem um livro muito interessante, Aconselhamento Segundo a Cruz de Cristo, alguma coisa assim, Aconselhamento Segundo a Cruz. Você está lembrado desse livro, Vinícius? É isso, né? Aconselhamento Segundo a Cruz. É exatamente isso. Tudo que eu tenho na vida, tudo tem que passar por essa cruz. Aí eu disse para ele, eu vou te ajudar, calma. Eu vou mostrar para você que existe esse Deus amoroso, galardoador. Sabe, é em Hebreus que está dizendo, aquele que se aproxima de Deus tem que saber que Ele é galardoador daquele que o busca. É o que nós cantamos aqui. Quem sabe as pessoas olham para você e veem você só meramente um pecador. Mas você tem que andar pelo que Deus vê em você e pelo que Deus fala o que você é. As pessoas podem olhar para mim e podem dizer, nossa, esse pastor aí, meu Deus do céu. Mas o que Deus acha de mim, o que Deus vê em mim? É isso que importa. E é isso que tem que dirigir a minha vida. Então, seja uma pessoa devota. Exalte a Jesus Cristo. Confie em Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Eu quero orar por você e com você. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai ter oportunidade de fechar os teus olhos. E se você não fez isso hoje, você vai ter oportunidade de falar, Jesus, eu sou teu. Jesus, o Senhor é o meu plano perfeito. O Senhor é um plano perfeito que Deus fez para me salvar. E eu só posso estar aqui em comunhão com meus irmãos, não é porque eu fiz tudo correto, porque eu fiz tudo certo, não. Eu só posso estar aqui com meus irmãos porque Jesus me fez sentar nos lugares celestiais.